E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei trazendo para vocês trechos de grandes investidores, com passagens, informações e experiências de cada um deles para você utilizar também na sua estratégia de investimentos. E dessa vez o investidor que eu vou trazer para vocês é Lírio Parisotto, onde em uma palestra que ele fez há muitos anos atrás, ele exemplifica como funciona a competição de investimentos entre as ações e a renda fixa. Sem dúvida nenhuma, numa situação de dificuldade como o momento que a gente está vivendo atualmente, é justamente o momento onde o investidor de ações começa a se questionar se aquilo que ele está fazendo realmente faz sentido, já que a competição com os retornos da renda fixa são muito difíceis. Muitas vezes o CDI acaba batendo os investimentos em ações, pelo menos batendo a média dos investidores. São pouquíssimos os investidores que conseguem superar o CDI. Então, se você não tem nenhuma habilidade ou conhecimento do assunto, muitas vezes realmente vai fazer sentido você investir em renda fixa. E quando a situação está difícil nas ações e você começa a olhar para o lado e ver que o seu vizinho, que não entende nada de investimentos, de empresas, não estuda, não faz o dever de casa, não entende nada de nada, às vezes não sabe nem pronunciar termos de renda fixa, está ganhando mais do que você está perdendo nas ações, você já começa a se questionar, você já começa a se sentir um ignorante, um otário por estar investindo em ações. E é justamente nesse momento que a maioria dos investidores em ações entrega o peixe, desiste, não aguenta mais perder nas ações e começa a investir em renda fixa ou em outros tipos de investimento mais seguros. Ele simplesmente não aguenta a queda e no momento que seria o momento mais interessante para comprar ações e você conseguir finalmente resultados expressivos, você acaba saindo do jogo e investindo em renda fixa. E é justamente esse assunto que Lírio Parisotto aborda, falando sobre a difícil competição que é entre o investidor de ações e o investidor de renda fixa. Nesse momento a gente tende a ir pela emoção, ainda mais quando a gente vê que o Brasil está indo de mal a pior e as ações que a gente confiava tanto só estão desvalorizando. Só que devo lembrar a todos os investidores que estão assistindo esse vídeo que quando o momento fica favorável e os ventos sopram a favor e você está posicionado em bons ativos, em boas empresas, a valorização é muito violenta. Eu aposto que muitos investidores que estão assistindo esse vídeo já estiveram posicionados em ações durante esses momentos de alta. A alta é muito forte, ainda mais depois de momentos de dificuldade, onde o governo não ajuda, a situação econômica do país não ajuda. Depois que você passa por esse cenário e os ventos sopram a favor, as ações simplesmente multiplicam de preço. Foi o que aconteceu em 2016, por exemplo, 2015, 2016. Então, é muito complexo para você simplesmente analisar e fazer comparações gráficas, falando que o CDI está batendo a bolsa, etc. No geral está, mas para pessoas que fazem stock picking com consciência de quais empresas estão investindo, estudando e fazendo o dever de casa, com certeza o retorno a longo prazo, tanto com a valorização como o ganho de dividendos, acaba superando os investimentos em renda fixa. Até mesmo em momentos onde o juro está altíssimo, como agora, onde você consegue ter resultados muito fáceis sem correr riscos significativos. Mas muito cuidado, porque às vezes a inflação que o governo está repassando para a gente, às vezes não é a inflação real que você está vivendo. Luiz Barsi fala muito sobre isso, onde ele alega que é uma perda fixa, na verdade, ou seja, aquela inflação que é medida pelo IBGE, que a gente olha todo mês, o IPCA, muitas vezes
não é aquele resultado que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, nas compras de mercado, etc. Às vezes a nossa inflação é muito mais alta e a gente acha que está corrigindo, investindo em renda fixa, quando na verdade a gente está perdendo dinheiro. Então muito cuidado com essas análises e com esse comparativo que você costuma fazer em momentos de dificuldade. Às vezes esse sentimento pode fazer com que você desista de ótimos investimentos para investir em renda fixa só porque você está olhando que o vizinho não está perdendo dinheiro que nem você. Então confie nas suas teses de investimento. Não é porque está desvalorizando naquele momento que você deve pular fora e abandonar o barco. Só que eu devo relembrar que você tem que estudar muito e saber o que você está fazendo. Não adianta nada ficar esperando com uma ação, com ações da Gol, da Oi, do IRB, etc., esperando mágica. Eu estou falando para pessoas que têm empresas consistentes na sua carteira, que geram resultados e que pagam bons dividendos. Não adianta nada comprar porcaria e ficar por aí falando que vai subir ou rezando para subir. Aí não adianta absolutamente nada, né? Então, vamos para o corte onde Lírio Parisotto fala sobre essa competição que já dura faz muitos anos entre renda fixa e renda variável. Aqui nós temos que deduzir do ganho 15%, que é o ganho do capital, em todos eles. Vocês notam que é difícil nesse Brasil superar esse CDI. Olha, a Bolsa, com toda a subida que teve no período, ela está subindo só 4 pontos, né? Nem isso a mais que um CDI que não requer prática nem habilidade do investidor, simplesmente deixar lá aplicado, né? É muito difícil realmente ser investidor no Brasil concorrendo com a renda fixa, com o próprio dinheiro que o próprio juros que o governo paga através da Selic, né? Mas o importante é que eu consegui ter um rendimento diferenciado. Então, no ano passado, por exemplo, 2010, o mercado subiu 1,04, a gente conseguiu lá um 8,8. 2009 o mercado subiu 82, a gente conseguiu 88. E aqui principalmente, 2008, quando o mercado caiu 41,2, a gente caiu 19%. O melhor resultado de todos desses aqui é este aqui. Eu estou dando só esses últimos 3 anos, mas é para você ter uma ideia. Felizmente, até hoje eu nunca perdi do Ibovespa. Poucos fundos ou nenhum talvez pode dizer isso. E com investimento conservador, investindo como sócio de empresas, né? Não investindo para comprar ações. Ações é a maneira de chegar a ser sócio da empresa. Então, com dados de empresas que existem, que geram lucro. Bom, o fluxo de caixa é o que é mais importante. É o que eu sempre falo. Não me adianta a companhia subir a valorização e tal, porque a gente compra com a intenção de ficar, de casar. Ficar é para de vez em quando, né? Compra com a intenção de casar, não é? Divórcios acontecem, mas muito poucos. Então temos a intenção de ficar em longo prazo. Portanto, significa uma avaliação muito criteriosa na escolha da companhia. E o que mais nos estimula é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Tem livros fantásticos sobre isso, né? Tem um livro sobre a lei dos juros compostos, que eu sugiro vocês lerem. Mas um dos livros que eu recomendo fortemente é um livro muito simples, popular, chama-se Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu? Viu que investidor já é popular, o livro é conhecido. E o livro basicamente fala o seguinte: você tem que investir em ativos e não em passivos, né? Aí o cara começa a achar que a casa que ele mora é um ativo, quando na verdade não é um ativo, é um passivo. O cara começa a achar que o carro que ele anda é um ativo, quando na verdade é um passivo. Tem uma série de coisas, eu não vou entrar em detalhes por quê, mas em resumo é que dá despesa e não dá receita. Então, aconselho fortemente a vocês, e assim como tudo que vocês puderem ler sobre juros compostos, porque aquilo que vocês vão ganhando e reaplicando é só, mesmo com o salário mínimo, tem estudos sobre isso,
que o cara, com um rendimento de 10% ao ano, podia ser dono do mundo. Só precisava viver que nem um Nabucodonosor, né? Que é um personagem bíblico que viveu 999 anos, né? Entendeu? Que é o de vida mais longa, mas enfim. O juro compostos, você fazendo uma aplicação, é uma brincadeira como uma bola de neve se forma e fica grande. Então, você recebe esse fluxo de caixa, que no caso aqui nós temos através dos dividendos, o juro de capital próprio, que tem a mesma função de dividendos, mas tem uma legislação especial para ela. Aluguel de ações, como a gente não movimenta a carteira, a gente faz um aluguelzinho das ações. Lançamento de opções e arbitragem. Evidentemente, depois nas perguntas nós podemos discutir um pouco mais, mas isso eu sugiro que quem não é familiarizado, hoje tem várias formas de ver o que nós estamos falando aí. Então, o que aconteceu com esse fundo? Em 2008, o patrimônio médio foi 123, deu 99.800 e pouco, agora arredondei. 2009, o patrimônio médio de 1.727, deu 120, também deu, arredondei para facilitar. Em 2010 foi 201, arredondei 200. E 2011, até agora, o patrimônio médio do fundo está em 2.500 e já deu 119 milhões. Maravilha, né? Entendeu? Então vai passar pelo andar da carruagem com facilidade o valor do ano passado, que na verdade eu já estou considerando esse valor até os declarados até maio, né? Porque tem empresas que já fizeram o balanço, apesar de não estar ex, já declarou o dividendo. Então eu estou pondo ali. Isso significa também um dado muito importante. Este aqui é o dinheiro líquido que entra, fluxo de caixa, dinheiro entrando. Não é valorização de carteira, não é nada, é faz-merir, né? Dinheiro que entra ali.